Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos irmãos e amados companheiros, você está no canal do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Esta casa bendita que tanto alento, que tanta consolação tem proporcionado a todos aqueles que aqui aportam. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita, ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. E para iniciarmos a nossa conversa de hoje, vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, onde o nosso querido instrutor espiritual Emmanuel dita a Francisco Cândido Xavier belíssimas lições, grandes ensinamentos para que nós possamos fazer uso do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. O tema de hoje, paciência em estudo, é a lição 171. E na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Lucas, capítulo 2, versículo 19. Todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Paciência é serenidade, calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. É compreensão, entendimento. No entanto, não é passaporte ao abuso. É harmonização, ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência. É tolerância, brandura. Entretanto, não é contestação com o erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alardes e sem farpas de irritação. Em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus. O Mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligênciando de tudo renovar para o bem. E em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar, depois da morte, ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos, que, em sua maioria,
podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora, e não diante dos fariseus altamente intelectualizados e profundo conhecedores da verdade divina, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos, e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Paciência. O mundo moderno de hoje, a atualidade, exige de nós essa virtude divina, essa virtude tão cristã e que o Cristo vivenciou, praticou e exemplificou na sua manifestação do amor, vivendo em forma humana aqui entre nós. Hoje, todos nós, nessa correria, nessa busca imediatista do ter, do possuir, do conquistar, nós não percebemos o tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus e não no nosso tempo ou de acordo com as nossas necessidades. Deus nos oferece, no momento oportuno, na melhor forma de nós absorvermos os ensinamentos através daquilo que o Mestre nos deixou como legado. Nós não temos paciência, nós não temos tolerância. Nossa ansiedade nos leva muitas vezes por caminhos tortuosos. Nós muitas vezes buscamos caminhos alternativos, buscamos atalhos. Nós caminhamos verdadeiramente buscando justificativas para a pressa que nos acompanha. E pressa não significa rapidez. A vida é um processo contínuo e complexo, e que exige de nós, sim, paciência. Para começar a plantar, para que lancemos a semente ao solo, necessário se faz preparar a terra, encontrar a terra fértil, prepará-la, e aí, depois que ela estiver pronta para receber, vamos lá e lançamos a semente. É o tempo do plantio, é o tempo de semear. Depois, é preciso esperar a germinação. Essa semente vai desenvolver, vai buscar nos nutrientes da terra, ali, a sustentação para que ela possa germinar, crescer, florir e a frutificação. Enquanto isso, a divindade, Deus, em sua manifestação maior, vai providenciar a hidratação, a água suficiente para que possa ali dar a sustentação necessária. E essa semente, enquanto isso, nós vamos trabalhando, combatendo as pragas, combatendo ali todos os malefícios, nós vamos cuidando para que ela possa florir, germinar e, finalmente, a frutificação. Ou seja, é um processo. Tudo nesta vida é um processo. Não existe milagre. E esse processo exige de nós paciência. Quando nós, muitas vezes nessa pressa, nós queremos, não adianta ficarmos ali orando, rezando, fazendo prece, não adianta fazer o evangelho no lar. A semente precisa desse processo. E nós entendemos, quando nós entendemos este processo, nós começamos a entender o verdadeiro significado de paciência, como nos reporta Emmanuel na grande lição de hoje. Jesus falou de amor, Jesus falou de perdão, Jesus exerceu a caridade, Jesus educou,
Jesus ensinou, Jesus vestiu os nus, Jesus cuidou dos leprosos, Jesus socorreu os endemoniados, Jesus, ali, ele trouxe para nós as noções básicas de uma família, mostrando que a diversidade espiritual faz parte da nossa caminhada. Estamos todos em aprendizado, estamos todos nós aqui vivendo as devidas reparações das nossas imperfeições, buscando a reconciliação com a lei divina. E Jesus deixou o último dos ensinamentos, a paciência. Como assim? Sim, Jesus viveu todo o seu messianato. Jesus viveu os 3 anos da sua vida pública, mostrando em todas as circunstâncias o objetivo da sua vinda, o objetivo da nossa destinação enquanto vivemos a reencarnação. Nós vamos ter que reparar os erros, as falhas, nós precisamos trabalhar para o nosso sustento, nós precisamos perdoar os nossos inimigos, nossos adversários, os nossos desafetos. Nós devemos buscar o conhecimento, a informação. Nós devemos praticar a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão dos pecados, porque foi isso que Jesus nos ensinou. E em todos esses ensinamentos, a paciência do Cristo se fez notar. Ele teve paciência para ensinar os apóstolos, criaturas rudes, ainda homens simples, pescadores, muitas vezes sem a intelectualidade que hoje é tão apregoada como se fosse a primeira e última das virtudes. Não, Jesus compreendeu a necessidade, as dificuldades, foi rígido e disciplinador quando precisa, sem jamais faltar com a doçura e a meiguice tão capazes para que possamos absorver os seus ensinamentos. Jesus se fez acompanhar de uma multidão ainda sem nenhum conhecimento da vida espiritual, uma vida material dominante, onde o ódio, a raiva, a mordomia, a inveja e o ciúme eram próprios dos poderosos, dos sacerdotes. Jesus não falou mal dos sacerdotes, Jesus não falou mal das classes poderosas. Ele, com paciência, ele ensinou, ele educou. Ai de vós, hipócritas, fariseus e escribas. Ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, mostrando que se fazia necessário a paciência para que eles pudessem compreender os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Quando nós compreendemos o objetivo da nossa reencarnação, nós também compreendemos a paciência de Deus para conosco. Porque Jesus não exige de nós nenhuma tarefa absurda, nenhuma tarefa tão desnecessária. Não, Jesus nos oferece pacientemente que nós amemos uns aos outros como ele nos amou, que nós perdoemos os nossos irmãos como nós necessitamos do perdão. Jesus mostrou que todos nós que aqui estamos, não adianta nós buscarmos na materialidade, não adianta nós buscarmos no ter, no possuir, nos bens terrenos, a felicidade, porque ela não está inserida no contexto do planeta Terra. Temos momentos felizes. Não adianta procurarmos Deus nos templos de pedra, nas igrejas,
nas casas espíritas enquanto construções de alvenaria, paredes, tetos e telhados. É preciso paciência para compreender que Deus está em nossos corações. É onde ele sempre habitou. É onde a centelha divina que nos identifica como filhos de Deus aí se encontra, germinando para que possa florir, para que possa frutificar resignação, renúncia, piedade, para que nós possamos fazer uso de todas as virtudes latentes em nós. Ser paciente não é simplesmente colaborar com a fome, colaborar com a violência, como se isso fizesse parte do karma das criaturas. Não, violência, fome, guerras, toda a promiscuidade, a lascividade que hoje existe, tudo isso, os vícios que hoje campeiam neste planeta bendito, não é simplesmente aceitar dentro de uma conformação como se isso fosse uma modernidade, como se isso fosse um mal necessário. Não, não é. É preciso paciência para nós entendermos que são irmãos que precisam de ajuda, de auxílio, de orientação, precisam de socorro, precisam de direcionamento. E só vamos conseguir ajudar se formos pacientes para compreender que cada um de nós tem um momento correto, tem um momento certo para o despertar espiritual. A lição de hoje que nós estamos vendo, a lição 171 que nós estamos vendo, ela diz: paciência em estudo. É o estudo da paciência. Ah, as pessoas hoje costumam dizer: eu não tenho paciência para nada, o que leva à ansiedade. Eu não tenho paciência mais para isso. Isso significa intolerância, preconceito, discriminação. Então, muitas vezes as pessoas: Deus, dai-me paciência. Nós estamos achando que Deus não sabe das nossas necessidades. Quando nós temos Deus, dai-me paciência, nós estamos rebaixando Deus a uma condição inferior. Significa que ele nos criou imperfeitos, significa que ele nos criou falhos, porque se ele é a paciência e nós somos seus filhos, então nós devíamos todos ter nascidos com a paciência. A paciência é uma virtude latente em nós. Sim, e é verdade. Nós temos a paciência inata em cada um de nós, mas nós ainda não aprendemos a exercitá-la. Nós ainda não aprendemos a colocar em prática na nossa vida diária. Nós não temos paciência para ouvir os nossos familiares. Nós não temos paciência para ouvir as dores e os sofrimentos emocionais que não aparecem no físico, que não aparecem assim de uma forma tão absurda que nós possamos enxergar com os olhos físicos. Nós não temos a paciência para compreender as dores emocionais, os sofrimentos espirituais que são abstratos. Da mesma forma que nós não temos paciência para com o amor universal, o amor fraternal que o Cristo nos ensinou. O amor que hoje nós conhecemos é o amor relacionamento, é o amor humano, é o amor pós, é o amor interesse. Porque nós não temos paciência para que as criaturas possam se desenvolver espiritualmente ao nosso lado. Nós não sabemos escutar, nós não ouvimos os nossos patrões, nosso chefe, nós muitas vezes não ouvimos os nossos subordinados, os subalternos. Da mesma forma que nós não temos paciência
para receber orientações, para obedecer às normas, às regras, os regimentos do trabalho, da sociedade, do meio em que nós vivemos, nós também não temos paciência para ensinar. Nós não temos paciência para compreender as dificuldades dos nossos irmãos de caminhada. Nós não temos paciência para compreender a tamanha diversidade de conhecimento que as criaturas que caminham conosco têm, muitas vezes dentro do nosso próprio lar. Quantas crianças vivem hoje em creches, em escolas, em período integral? E os pais, quando chegam em casa, não têm paciência para as poucas horas em que os filhos que deveriam ser amados pudessem desfrutar da sua companhia. Tenho que preparar o relatório de amanhã, tenho que preparar o jantar, tenho que preparar a roupa, tenho que fechar o relatório. Os filhos já passaram, as crianças já passaram o dia inteiro com professores, com monitores, com babás, com auxiliares, e nós não temos paciência para o nosso dever e a nossa obrigação. Nós não temos paciência com nossos pais idosos, aqueles que nos ofertaram a oportunidade bendita da vida. São velhos, são idosos. Eu não tenho paciência para esse tipo de conversa. Já ouvi essa história muitas vezes, mas vai contar isto de novo? Como os nossos pais, como os nossos idosos, eles não têm aí o aplicativo para adiantar o áudio, nós não temos paciência para ouvi-los. Nós não temos a caridade para agradecer-lhes por tudo que eles fizeram para que nós hoje aqui nos encontramos. Nós não temos paciência para compreender a dor alheia. Não, isto não é problema meu. Ah, você deve ter feito algo para merecer isso, senão você não estaria passando. Nós hoje temos muito mais facilidade para julgar, condenar e aplicar uma sentença do que ter a paciência para ouvir. Será que a criatura tem todo o conhecimento que hoje eu disponho? Será que a vida material, a vida familiar que ela dispõe, permite a ela que ela possa compreender melhor aquilo que está vivendo? Então, o estudo da paciência mostra para todos nós a paciência divina para conosco, filhos imperfeitos. A paciência de Jesus para ser o nosso companheiro de todas as horas. Nós ainda nos perdemos, queremos sempre procurar um atalho, queremos sempre terceirizar as nossas responsabilidades, os nossos afazeres. Mas Jesus é paciente para esperar o nosso despertar espiritual. Jesus é paciente para esperar a nossa conscientização do nosso comprometimento para com as coisas de Deus. Muitas vezes nós não somos capazes nem de ser pacientes para conosco mesmo. Nós queremos e criamos falsas expectativas. Nós, muitas vezes, nos achamos poderosos, nos achamos capazes, nos achamos prontos, mas isso é muito mais uma ansiedade, é muito mais um anseio, é muito mais um desejo que foge à nossa verdadeira compreensão, ao nosso verdadeiro entendimento. E por falta de paciência, criamos falsas expectativas, criamos planos mirabolantes que não somos capazes ainda de concretizar. E aí não somos pacientes para lidar com as decepções, com as frustrações, o que nos leva muitas vezes à depressão, ao suicídio,
as doenças oportunas que minam o nosso corpo físico. A nossa insatisfação perante as coisas do mundo, perante a sociedade atual da qual nós estamos inseridos, é a causa dos grandes males que hoje a humanidade, encarnada e desencarnada, atravessa. O egoísmo e o orgulho, as duas chagas da humanidade, a causa maior ainda de todos os males que nos cercam, eles têm o orgulho e o egoísmo, eles têm um filho predileto, que é o melindre. E o melindre é exatamente porque nós não temos paciência. Tudo nós melindramos, nós nos ofendemos, nós nos sentimos diminuídos, nós nos sentimos humilhados e muitas vezes nós nos achamos melhores do que somos, porque não temos paciência para ver os nossos defeitos e as nossas imperfeições. As nossas tendências, as nossas dificuldades de hoje é sim o reflexo da nossa falta de paciência nas nossas vidas pretéritas. Se hoje nós estamos colhendo, se hoje nós somos o fruto da nossa semeadura de ontem, mostra o quanto fomos impacientes. E hoje, ao invés de compreendermos que estamos colhendo aquilo que nós semeamos no passado, somos impacientes, porque muitas vezes achamos que estamos colhendo o fruto ou a produção daquilo que não semeamos, porque não temos paciência para com os nossos erros, não temos paciência para com a vida que hoje nós desfrutamos. Portanto, queridos e amados, irmãos e companheiros em Cristo Jesus, o momento é de elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade bendita da vida. Agradecer a Jesus por ser Ele o caminho que todos nós estamos a trilhar. Jesus, o pão da vida que nos sustenta em nossa jornada terrena. Jesus, a fonte de água viva que sacia a nossa sede. Que Jesus tenha paciência para com as nossas imperfeições, mas que continue a nos ofertar a oportunidade bendita de sermos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. E da mesma forma que pedimos paciência a Deus, o Pai Todo-Poderoso, da mesma forma que pedimos paciência a Jesus, nosso guia e modelo, o diretor angélico do nosso planeta. Da mesma forma que pedimos paciência e colo à Mãe Santíssima, nas dificuldades da vida, sejamos nós a paciência que os nossos irmãos, que os nossos familiares necessitam, pedem. Vamos auxiliar com paciência, vamos socorrer com paciência, vamos instruir sendo pacientes, porque foi a paciência que levou Cristo a dizer ao Pai, ao Criador: Pai, perdoai-os, eles ainda não sabem o que fazem. Assim, sejamos nós, a representação divina, a representação do amor e da misericórdia que Jesus nos deixou como legado. Hoje, amanhã e sempre, onde e com quem estivermos, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.